Bernard Frederick Skinner, que já foi mencionado no vídeo sobre behaviorismo, é o criador do behaviorismo radical. Ele foi um dos pioneiros em psicologia experimental lá nos Estados Unidos e trabalhou com o comportamento operante. Bernard Frederick Skinner, que já foi mencionado no vídeo sobre behaviorismo, é o criador do behaviorismo radical. Ele foi um dos pioneiros em psicologia experimental lá nos Estados Unidos e trabalhou com o comportamento operante. Essa classificação feita por Skinner já foi apresentada. Para ele, há o comportamento respondente, também comportamento reflexo, não voluntário, cuja palavra-chave para caracterizar é reação, por exemplo, o reflexo preensor do recém-nascido. É um comportamento respondente ou reflexo. E o outro tipo é o comportamento operante, dito voluntário, é uma ação do organismo sobre o meio que pode produzir uma ação sobre esse meio. Interessante é o seguinte, há atos que, dependendo da circunstância, você pode categorizar como respondente ou operante. Por exemplo, o choro da criança. Pode ser um choro respondente quando ela está choramingando porque está com fome, ou porque está com frio, está com alguma situação desagradável. Agora, muito cedo a criança aprende que quando ela chora, alguém vem atendê-la. Então, quando ela chora para receber a atenção de alguém, seria um choro operante. O ato de piscar também. Se cai um cisco no olho, uma luz muito forte e a pessoa pisca, seria um comportamento respondente. Mas como intencionalmente, para passar uma mensagem para alguém, a pessoa vai lá e pisca, aí esse aí é operante. Skinner utilizou um equipamento que alguns autores chamam de caixa Skinner, mas a grande maioria chama de caixa de Skinner. É um pequeno compartimento que tem uma alavanca que, se for pressionada de alguma forma pelo ratinho, libera uma pequena partícula de alimento. Aqui nós temos uma ilustração mais detalhada da caixa Skinner. O animal é colocado dentro da caixa faminto, ou seja, privado de alimentação num certo período. Imagine se colocar o ratinho ali depois que ele comer bastante queijo, ele vai tirar uma soneca. Mas como ele está com fome, ele vai tentar sair da caixa. E aí começa a tentar, pula para um lado, esbarra para outro e tal, até que em dado momento ele pressiona a barra. Já sabemos que pressionar a barra é uma ação sobre o meio, é um comportamento operante. Imediatamente, o mecanismo da caixa dispensa uma partícula de comida. Olha, eu enfatizei bem, imediatamente. Ou seja, a recompensa, que Skinner chamou de reforço, precisa ser liberada imediatamente. Porque se houver um lapso de tempo entre o comportamento operante e a liberação do reforço, pode ocorrer o seguinte: imaginemos que o animalzinho pressione a barra, demora a cair alimento, aí ele começa a se coçar, aí cai o alimento, provavelmente, numa próxima tentativa, ele vai ficar se coçando. Muito bem, no cotidiano a gente se lembra, imaginemos, uma mulher leva um tempão caprichando no cabelo e tal, aí
a pessoa vê, não diz nada. Lá para quarta-feira diz assim, poxa, seu cabelo no sábado estava espetacular, já não tem o mesmo sabor. Muito bem, no quarto item simboliza o seguinte, depois de algum tempo repetido essa associação, se colocado de novo naquela caixa, numa caixa semelhante, o animalzinho faminto, ele vai direto pressionar a barra. Ou seja, ocorreu o condicionamento operante. Reforço, então, é um conceito fundamental no trabalho de Skinner. Aliás, a contribuição de Skinner é chamada também de teoria do reforço. Definição operacional é uma definição que descreve, não diz o que uma coisa é, mas descreve o que essa coisa faz. Então, todo evento que, seguindo um comportamento operante, altera a probabilidade futura de ocorrência desse comportamento. Lembra da caixinha? O evento que seguiu o ato de pressionar a barra foi o alimento. Enfim, esse alimento funcionou como reforço. Aí eu coloquei ali, observação, lei do efeito. Antes de Skinner, Thorndike, outro psicólogo importante na história da psicologia americana, fez experimentos chamados de ensaios e erros, a teoria do ensaio e erro. E a partir desses experimentos ele elaborou a lei do efeito. Ou seja, quando um comportamento é seguido de um efeito agradável, ele tende a se repetir. A recíproca é verdadeira. Se o efeito é aversivo, ele tende a não ser repetido. Nos seus experimentos, Skinner concluiu que o reforço pode ser positivo ou negativo. Daqui a pouco a gente vai falar do negativo. O reforço positivo é o evento que aumenta a probabilidade do comportamento que produz o reforço. O que produziu o reforço? Pressionar a alavanca. Então, se aumenta a probabilidade de se acontecer no futuro, esse evento, ou seja, a comida ali, partículas de alimento, foi o reforço positivo. Imaginemos que uma criança muito curiosa, que gosta muito de bombom, chega à sua casa. Aí começa, explorando lá o ambiente, a abrir gavetas. Ele abre a primeira gaveta, abre a segunda, abre a terceira. Quando chega na terceira, ele acha um bombom lá dentro. Ora, quando ele voltar à sua casa no futuro, provavelmente ele vai direto na terceira gaveta, não vai fazer nem outras tentativas. Por quê? O que produziu o reforço positivo, o bombom que ele gosta muito? Abrir aquela terceira gaveta. Eu falei probabilidade, porque num determinado dia ele pode nem querer abrir a gaveta, porque ele já havia comido em 5 antes de chegar na sua casa. Como já havia antecipado, o reforço também pode ser negativo. É aquele evento que aumenta a probabilidade futura de ocorrência do comportamento que remove ou atenua uma situação desagradável. E Skinner também chegou a essa conclusão, a esse conceito, a essa definição operacional através de seus experimentos. Essa caixa de Skinner tem alguns detalhes. O mais significativo é que o piso, é eletrificado. E a barra, se for pressionada, desliga o choque. Então imaginemos o seguinte, o ratinho é colocado lá, o pesquisador liga a corrente e ele começa a sentir choque, começa a pular para fugir do choque. Quando pressiona a alavanca, o choque é desligado. Lembra do conceito anterior? Reforço positivo é aquele evento que aumenta a probabilidade
de se fazer alguma coisa para se livrar dele. Então, no caso aí, o choque é o reforço negativo. Eventualmente, alguém pode pensar, imaginar que isso acontece no laboratório, mas, na realidade, a gente pode ver no cotidiano inúmeros exemplos do reforço negativo e seu efeito. Imaginemos o seguinte: está um dia muito quente, um calor tremendo, e aí você passa e vê que as pessoas que estão esperando o ônibus são muito civilizadas e organizadas, porque elas estão numa fila retinha. Acontece o seguinte: elas estão na sombra do poste, ou seja, naquele momento o sol, né, causticante, está funcionando como reforço negativo, e ficar na sombra vai atenuar, não vai eliminar, mas vai atenuar. Mas aí você continua andando e daqui a pouco percebe que é uma porção de gente andando naquela sombrinha do muro. O muro já tem uma sombra do muro, assim, sei lá, uns meio metros, e as pessoas vão andando ali. A mesma coisa, está funcionando naquele momento como, vamos dizer assim, um paliativo. Ou seja, sol ali funcionando como reforço negativo. Agora, não podemos tirar a conclusão que o sol é sempre reforço negativo. Não, vai depender da circunstância. Imagine, você está numa sala, né, num dia muito frio, por exemplo, na hora do recreio, os alunos estão lá na sala meio encolhidos, o ar-condicionado está até desligado, enfim. Na hora que vão para o recreio, você pode ficar observando. Muita gente vai pegar sol. Nesse caso aqui, o que podemos concluir? Isso mesmo. O frio lá de dentro é que foi o reforço negativo e pegar sol lá foi algo que atenuou. Skinner também explicou que há o reforço primário, positivo ou negativo, e o reforço secundário, também positivo ou negativo. O que seria um reforço primário? Né? Aquele evento, aquela situação que atende a uma necessidade primária. Claro que se você está com fome, alimento é um reforço primário. Já o reforço secundário é algo que adquire essa característica de reforço porque foi associado com o reforço primário. Skinner descobriu isso numa caixa, Skinner, que quando o animal experimental pressionava a alavanca e caiu o alimento, soava também um bip. A caixa tinha um alto-falantezinho e soava um bip. Depois de N vezes acontecendo isso, Skinner travou o dispensador de alimento e percebeu que durante muito tempo o ratinho continuou a pressionar a alavanca só para ouvir o bip. É por isso que certas músicas e tal, né, se tornam agradáveis, porque estão funcionando como reforço secundário. Muitas vezes, algumas alunas comentavam comigo o seguinte: professor, eu não sei porquê, mas a minha filhinha, o meu filhinho, é mais apegado com a babá do que comigo. Ora, está aí a explicação. Geralmente era uma aluna que estudava de manhã, trabalhava à tarde e trabalhava à noite. E tinha uma babá para cuidar da criança. Quem é que dispensava ou administrava os reforços primários para essa criança? A babá. Então, a presença da babá, a voz, eventualmente se ela cantava, tudo isso virou um reforço secundário. Há um período que os avós viram, né, reforçamento secundário. A bala que o pai não dá, o avô dá. Então, por isso que às vezes a criança, quando fica meio chateada, diz assim: quero ir para a casa da vovó. Muito bem. Skinner, através dos experimentos, descreveu esquemas ou programas de reforçamento. O primeiro deles, chamado de regular ou contínuo.
a frequência do reforço é igual à frequência do comportamento. Ou seja, se o comportamento ocorrer 50 vezes, o reforço vai ocorrer 50 vezes também. É óbvio que esse tipo de programa de reforçamento é raríssimo na vida real. Imagine se um frentista lava 100 para-brisas durante um expediente e receba gorjeta de todos os fregueses. Vai ser uma beleza, né? Agora, esse esquema regular ou contínuo, ele tem uma característica interessante. Quando o reforço é suprimido, a pessoa, o organismo fica, usando uma linguagem mais popular, fica com raiva, fica irritado. Quer dizer, a supressão do reforço causa uma reação emocional maior do chamado reforço regular ou contínuo. O outro esquema de reforçamento é o esquema chamado intermitente ou descontínuo, ou seja, a frequência do reforço é menor que a frequência do comportamento, mais comum no cotidiano, né? Lava para-brisa e fica na brisa. Ninguém, não dá nem muito obrigado, né? Nem tudo que você tenta fazer dá certo. Enfim, quando você faz uma ligação para alguém, nem sempre a ligação é atendida, assim vai. Muito bem. Detalhe, o esquema, quando se usa o esquema intermitente ou descontínuo, a supressão do reforço quase que não provoca reação de dissabor nenhuma. O esquema intermitente, aquele no qual a frequência do reforço não empata com a frequência do comportamento, ele pode ser de intervalo fixo. A linha do tempo, cada R, representa o reforço. Ou seja, o ratinho estava lá na caixa Skinner e tinha momento que ele pressionava a barra e não caía nada. Então, Skinner descobriu uma coisa muito interessante. Logo depois que ele obtinha um reforço, ele fazia uma pausa, ele parava de ficar pressionando a alavanca. Quando ia se aproximando o momento de cair a outra partícula de alimento, ele começava rapidamente a pressionar a alavanca, dizendo numa linguagem popular, é como se tivesse um reloginho. Skinner chamou de discriminação de tempo. É só você se lembrar que a criança que é amamentada em intervalos regulares tem um comportamento muito semelhante, a ponto da família falar, parece que tem um reloginho na barriga. É isso aí, discriminação de tempo. Antes de comentar sobre o esquema intermitente de intervalo variável, no intervalo fixo, há uma mudança na frequência do comportamento, ou seja, quando vai se aproximando do reforço, a intensidade, a frequência aumenta. Depois do reforço, há uma queda. Imaginemos alguém que está com a mesa cheia, com a papelada imensa, mas vai sair de férias na semana que vem. Quase sempre a pessoa passa até da hora para esvaziar aquela caixa de processos. Mas depois que volta, até pegar o ritmo. Ou seja, semelhante. Intensidade, aumento da frequência antes do reforço e queda depois. É aí que se encaixa, né, a questão da preguiça da segunda-feira. Quando vai chegando
Final de sexta-feira já fica todo mundo e tal, aí quando chega na segunda-feira, enfim. Agora, uma coisa deve ser dita também. Às vezes, eventualmente, uma pessoa gosta mais da segunda do que do domingo. Quem sabe o relacionamento familiar é meio complicado, o ambiente complicado, e no trabalho ele se sente melhor, é mais reforçado. Muito bem, agora sim vamos comentar sobre o esquema intermitente de intervalo variável. O gráfico ali já mostrou que há um intervalo irregular entre os reforços. Claro que nesse caso não há a chamada discriminação de tempo, mas o ato de pressionar a barra praticamente não, a frequência não se altera. Ou seja, mantém-se constante ao longo do tempo. Imagine o seguinte: se uma fiscalização utilizar um esquema de intervalo fixo, o que pode acontecer? Caramba, amanhã é dia do fiscal chegar aí. Aí tem aquela correria, aquela limpeza e tal. Aí, depois que ele vai embora, nesse caso, a fiscalização mais eficiente é exatamente a que ocorre no esquema de intervalo variável, porque, pelo menos teoricamente, as coisas serão mantidas em ordem durante o tempo todo. Skinner também descobriu o seguinte, que quando o reforço é retirado, ou seja, ele pressiona a barra e não cai alimento, ou então o choque é desligado, o ato de pressionar a barra não ocorre mais. Isso é chamado de extinção. No cotidiano acontece também. Se a pessoa vai a uma loja que está acostumado a ser bem atendido e é mal atendido no determinado dia, tenta outra vez e não foi atendido do jeito, provavelmente não vai mais entrar nesse ponto de comércio. Já escutei muita gente falar assim, nunca mais ponho os pés aqui. Skinner também trabalhou com o processo de punição, ou melhor dizendo, pesquisou, fez experimentos sobre o processo de punição. E disse que há dois tipos. Primeiro, remoção ou supressão de um reforçador. Ora, quando um reforçador, sobretudo positivo, é retirado, isso aí, imagine a criança que está vendo televisão, o desenho que ela gosta dessa, aí o pai vai lá ou a mãe vai e desliga a televisão. Há umas atividades esportivas em que o atleta é retirado de campo durante um certo período, time out, é uma forma de punição. E a outra forma é a apresentação de um estímulo aversivo após um determinado comportamento. Muito comum, sobretudo no ambiente familiar. Botou a mão onde não devia, leva aquele tapinha. Enfim, é claro que a punição pode deixar efeitos colaterais desagradáveis. Imaginem um professor muito exigente não digo, mas assim que pune muito, dá zero à torta e à direito, a criança pode desenvolver uma aversão ao professor e, pelo processo de associação, à disciplina que o professor não apenas leciona, mas representa. Isso é tão interessante que na escola, quando um aluno quer dizer para o colega que o determinado professor faltou, não veio, ele não diz o nome, diz assim, ó, geografia não veio, matemática não veio. E encerrando a nossa homenagenzinha a Skinner, né? Imagine ali o ratinho dizendo para o outro, poxa, estou com pena daquele cara lá de baixo, né?
que ele fica apertando aqueles botões e nunca ganha uma bolacha. Muito obrigado por ter assistido até o final. Um abraço a todos.